E o programa No Escuro de hoje, mais do que especial, nós recebemos um grande convidado, e um convidado grande, o jornalista, colega de profissão William Oliveira, William Guilherme de Oliveira, natural de Pratápolis, Minas Gerais, criado em Boa Esperança do Sul, na nossa vizinha Boa Esperança do Sul, formado em Araraquara, e agora o mundo parece pequeno para você, William. Seja bem-vindo, esse jovem rapaz de 30 anos de idade, Pois é. De sorriso fácil, mas que até chegar nesse sorriso tomou muita porrada da vida, né, William? Quais foram os principais trilhas que você teve até chegar hoje nesse caminho que ainda está se iniciando, mas de sucesso e reconhecimento que você tem? Foi um caminho relativamente longo, né? Demorado também, né? Por tudo que eu passei aí na infância, uma infância bem pobre, bem humilde, até descobrir, né, que existia esse mundo que é uma faculdade, um curso superior, até me decidir pelo jornalismo, porque até então eu queria só comunicação, né? Eu sabia que o que eu queria era comunicação, mas até descobrir em que meio da comunicação, eu passei por locução de rádio, FM, AM, e na locução chegou um ponto em que eu achei que estava meio vazio para mim. Eu acho que eu podia contribuir mais do que só aquilo, né? E acabei optando pelo jornalismo, né? E pela minha história de vida, minha família é muito humilde, pobre, e eu só consegui pagar essa faculdade trabalhando na roça, colher laranja, cana, enfim, tudo que nos serviços rurais eu fiz aí para conseguir pagar a faculdade, né? Foi graças a esse trabalho que foi muito bacana, um período bacana da minha vida, fiz muitas amizades, acho que as amizades mais sinceras da minha vida eu fiz nesse período, né, e que proporcionou com que eu me formasse jornalista. Você fala com orgulho dessa época de trabalhar na roça. Como que é trabalhar na lida? É difícil, é complicado? Ou o jornalista é pior ainda? Eu acho que todas as duas profissões têm seus pontos críticos. O salário é quase igual. O salário é praticamente igual. E é verdade mesmo, né? A profissão de jornalista está bem desvalorizada, né? E aquele trabalho no campo também é muito desvalorizado, né? Porque para encarar aquilo lá, eu acho que foi uma das coisas que me fez sair, não foi nem o salário, mas eu acho que o inconformismo, né? De como pode você trabalhar tanto para no fim do dia você ter tão pouco, né? Eu lembro que eu ganhava R$262, isso em 2007, eu acho, 2008, que era, acho que o salário mínimo na época. Eu ficava inconformado, porque às vezes você não ganha nem R$10 por dia para trabalhar como eu trabalhava, às vezes panhando laranja, debaixo de chuva. Eu lembro de um dia que estava 10 graus ou 8 graus e chovendo, e a gente panhando laranja, que é aquela coisa difícil, eu lá em cima daqueles galhos, eu pensava, como pode pagar tão pouco, como pode se esforçar tanto por tão pouco. Trabalho desumano. Exatamente. E mesmo assim, beira de ser desumano. Você ouvia muita asneira, não só de quem trabalhava, mas você já tinha sempre esse sonho de ser comunicador, ou principalmente das pessoas, já que a sua criação foi em Boa Esperança do Sul, sempre tinha aquele chato que desestimulava também, William? Com certeza. Acho que tem dois momentos, porque tem aquelas pessoas que não enxergam esse futuro, e não digo só do jornalismo, da comunicação, mas digo de outras profissões, de algo além daquele trabalho na roça, e há aqueles que não acreditam que você pode quebrar aquela barreira, né? Que a maioria das pessoas que começam na roça, infelizmente, terminam na roça. Poucas ficam indignadas com aquele trabalho, falando, eu preciso de outra coisa, e vão buscar outras coisas. E eu fui um daqueles que todo dia, quando o dia que era mais sofrido, eu falava, é isso que eu não quero para minha vida, e buscava uma alternativa. E o que tinha de gente que ria, quando eu fui fazer meu primeiro teste, no Madalena, que não era nem teste, já me chamou direto, acho que foi para trabalhar mesmo, né? Você foi fazer um teste no Madalena? Fui trabalhar no Madalena. Legal. Você pediu 2 meses. Uma bebida chamada menta. Menta. Você quer tomar agora para tocar nesse assunto ou não? Vamos lá, vou tomar um golinho. Vamos lá. Então Obrigado, você quis trabalhar com Madalena? Quis. Até porque a referência do jornalismo, para quem vem de onde eu vim, para as pessoas à minha volta, meus pais e tal, era o Madalena. E é o Madalena para muitas dessas pessoas ainda mais humildes, né? Ele é uma referência. Hoje, depois de formado, depois de um conceito diferente de jornalismo, eu sei que eu tenho críticas ao programa, mas também devo respeitar a história que esse programa tem na cidade, construiu ao longo de todo esse período, de 3 décadas,
informando a cidade. Quer dizer, tenho críticas ao formato e tenho respeito pela história, né? Mas na época era aquilo que eu vislumbrava, né? E fui fazer, fiquei 2 meses, aí por fim a vaga que eu fui concorrer já havia sido preenchida no dia que eu fui, e eu fiquei numa outra vaga, o salário era menor, aquilo que a gente falava, era menor do que eu ganhava na roça. E foi uma das primeiras vezes que eu tive que desistir do meu sonho para continuar na faculdade. Eu já estava ali, mas eu tinha que desistir porque ou eu ficava naquele trabalho ou eu terminava a faculdade. Porque meus pais não tinham dinheiro para me ajudar, eu não conseguiria manter a faculdade trabalhando ali, eu teria que morar em Araraquara. Desisti dali, desisti de estágio na IPTV, desisti de ser cinegrafista, se matando, porque a gente está começando, a gente topa tudo, né? E essas oportunidades apareceram e eu fui negando ao longo do tempo, porque eu, sinceramente, não conseguiria fazer a faculdade. Então, eu optei por continuar na roça e só decidi quando houve a oportunidade da Rádio Uniara. E aí eu falei para minha mãe, agora a gente vai passar fome, porque eu vou, não tem jeito. E foi um período bem difícil, assim, porque eu saí da roça para ganhar bem menos, para trabalhar na rádio, mas é porque eu estava entrando no 3º ano, ou eu começava, ou não adiantava, ou ao meu ver não adiantava acabar a faculdade, porque se eu acabasse a faculdade e no outro dia eu tivesse que ir para a roça, talvez eu não tivesse ânimo para procurar mais nada. Então eu cheguei em casa um dia, minha mãe falou assim, não, vai e a gente vê o que a gente faz. Que bom, teve apoio da família. Agora, eu tive a oportunidade de compartilhar um trabalho em TV com você, praticamente na mesma rádio. Você fez muita coisa. Você é um rodadinho da comunicação, fez muita coisa. Graças a Deus você está bem tranquilamente. Mas cá entre nós, sente saudades da alegria e da liberdade de trabalhar numa rádio pirata? Claro, eu sou um entusiasta. Não digo... A rádio pirata é perigoso de falar, porque se confunde com aquelas rádios que acabam interferindo. Exato, ela é só pirata na comunicação mesmo, ela toca música que o povão quer. Exatamente. E tem uma comunicação. Não, conversa, é mais próximo. Eu trabalhei em rádio pirata em Boa Esperança por, nem me lembro mais, acho que 4 anos. E foi o tempo mais feliz da minha vida, né? Aquela coisa de... Tinha hora que acabava a força, tinha hora que alguém desligava a tomada de força, ficava 2 horas lá dentro, achando que estava na cidade inteira e só estava no prédio. Tá? As brincadeiras, até a irresponsabilidade também, né? Porque ninguém olhava, ninguém estava nem aí para coisa, então você meio que levava do jeito que você achava, né? Hoje rádio não existe a interatividade, as pessoas passam a acreditar que elas ouvem o que elas querem no rádio. Mas a gente sabe que não é, tem uma lista... o programador faz aquilo na segunda-feira e ele programa que vai tocar até sexta-feira. E quando você liga para pedir uma música, o locutor te induz a pedir aquela que está na programação. Quer dizer, o rádio, como a gente fez, como você também fez na Rádio Pirata, eu acho que ele acabou, né? Esse rádio acabou. E não sei, o rádio virou só mercado, só dinheiro. Totalmente, hoje em dia é um panfleto radiofônico. Exatamente. Digamos assim. E voltando a falar da sua... As rádios são muito cara de pau, só a gente interrompendo rapidinho. Sim. Muito cara de pau, tocam 3 músicas, 4, 5 por hora. É absurdo você ouvir uma rádio e ouvir 5 músicas numa hora, né? É terrível. Salvos pelo pendrive. Exatamente. Exatamente. Ainda mais aqui em Araraquara. Eu ia até te perguntar sobre a sua vinda para cá. Você acha que tem ainda qualidade, William, ou você acha que o lado comercial, infelizmente, está acabando com a comunicação e com a liberdade do ouvinte ou até do telespectador de assistir o que ele quer? Eu acho que os monopólios estão acabando com a qualidade dos produtos. Nós temos monopólios de imprensa em todo o país, né? Aqui em Araraquara a gente tem grupos que dominam a rádio, TV, site, internet, tudo o mesmo grupo, né? Grupos de fora que também dominam veículos daqui, e em outros, isso é só um reflexo do que a gente vê no país inteiro. E isso faz com que eles imponham o seu conteúdo. E nós passamos a achar que nós é que estamos escolhendo o conteúdo. Eu acho que a internet veio a fazer o contraponto, né? As rádio web estão crescendo muito, as pessoas ouvem o que elas querem, os iPads, iPhone fazem com que as pessoas tenham também acesso àquilo que elas querem ouvir. Esses hits da internet que bombam no YouTube, toda semana nasce alguém novo. Eu acho que a sociedade se impondo nos conteúdos, mesmo que ele não preste, a maioria não presta. Mas eu acho que a sociedade está se impondo no seu conteúdo. E esses conteúdos, muitas vezes, essas emissoras são obrigadas a... tem que levar, né? Não tem jeito, tem que trazer esse cara para cá, porque ele tá, por conta própria ele tá saindo. Quando no passado era, você paga milão, coloca tua música no top 10. O famoso jabá. Agora, trazendo para o lado da comunicação, você é uma espécie de um para-raio da comunidade.
muitas vezes, infelizmente, até de uma maneira monárquica, hoje em dia a sociedade não consegue falar com o poder público. Ela não tem acesso. E você, querendo ou não, você é a voz da população, você é a voz da sociedade. Como que é lidar com essa pressão, não do lado do poder público, a gente vai entrar nesse assunto depois, mas do lado da sociedade, em reportar um problema para você, ao invés dela ter esse direito, porque nós contribuintes pagamos para isso. Como que você lida com essa pressão? Eu tenho certeza que são muitas pessoas que pedem ajuda para você e até desabafam com você sobre vários problemas. Eu brinco que de vez em quando baixa o cara do PAT, do Posto de Atendimento ao Trabalhador, baixa o advogado, que principalmente no Facebook as pessoas procuram informações sobre tudo e qualquer coisa e tem a gente como referência. Isso é muito bacana no ponto de vista da troca, né, de carinho, do reflexo do seu trabalho. Mas, por um outro lado, é triste, porque as pessoas já desistiram de procurar a quem de direito. Quer dizer, o cidadão, ele já está com o mato alto na frente da casa dele, ele já nem liga mais para a prefeitura. Ele sabe que ele não vai ser atendido, ele sabe que o secretário não está nem aí, ele sabe que só aquela pessoa não vai causar problema para ele, eleitoralmente, politicamente, de jeito nenhum. Então, ele simplesmente se esquece daquele cara e o cidadão já sabe que não vai rolar. Então, ele vem primeiro falar com a gente, para depois o amparo. E na cobrança, e o grande problema é que a imprensa consegue, na maioria dos casos, resolver aquele problema. Ou no mínimo dar uma notoriedade a ponto que ele seja resolvido. Agora, você tinha um tesão enorme para quem a gente conheceu sobre a política. Com o passar desse tempo, esse tesão continuou, ele se transformou numa questão de nojo, eu diria. Não, cara, eu não sei explicar. Eu, quando entrei na política, fui candidato a vice-prefeito em Boa Esperança, porque realmente eu queria transformação. Eu falei, caramba, ninguém faz, como é que ninguém faz? É fácil, uma cidade do tamanho da minha, comandada por coronéis há 30 anos. Eu falei, é muito fácil, eu vou entrar nesse negócio. Eu entrei para ajudar, eu ia só ajudar. Aí, de repente, falando, conversando, proposta, ideias, as pessoas falaram, não, você tem que ser candidato a vice-prefeito. E fui, uma loucura, a gente perdeu a eleição, mas foi com um pessoal muito legal, muito honesto, tenho muito orgulho de dizer isso, foi com um pessoal super honesto. Só que eu desanimei porque, muitas vezes, o empresário ele não quer honestidade na política. E muitas pessoas também não querem honestidade na política. Porque muitas vezes eu ia na casa de uma pessoa pedir voto, e eu falava assim, cara, olha a tua rua, olha teus filhos, desemprego, mortalidade infantil, isso e aquilo. Ele fala, pega a minha conta, eu estou precisando disso agora. Dane-se o coletivo, cada um Sim. hoje quer o seu. E infelizmente, esse individualismo é o que deixa a política podre, porque o individualismo do cidadão é esse, e o do político é esse também. E os políticos não são corruptos, a sociedade é corrupta. Os políticos são um extrato da população. Então, é o empresário que virou político, é o vendedor que virou político, é todo mundo que virou político. Então, se eles são corruptos, é porque o cidadão é corrupto. O cara que fura filho é corrupto, o cara que faz DDD com o telefone da empresa é corrupto, o cara que imprime 3, 4 folhinhas de xerox com a máquina da empresa, ele é corrupto. Curiosidade, você já furou fila? Nunca. Nunca furei fila, nunca. Certa vez até briguei com um grande amigo meu, porque eu estava numa fila fazia 1 hora e meia, por um show em Boa Esperança, de aniversário da cidade, e ele queria entrar na minha frente. Eu falei, não, cara, olha, eu estou na fila 1 hora e meia, mas não é por mim, é pro cara que está atrás de mim. Covardia. É covardia. E depois, na fila de comprar bebida, novamente, outra pessoa veio, eu falei, cara, não rola, eu estou aqui, o cara de trás está aqui, e vai todo mundo ficar bravo. E não é o certo, não é o certo. Foi a facilidade? É a facilidade, mas não é o certo. Recentemente eu tive uma briga num banco aqui da cidade, porque eu estava na fila há mais de meia hora. Eu cheguei e falei, não me deram a senha, briguei pelo horário, aquela questão dos 15 minutos. O gerente veio e falou, não, vamos ali, eu vou resolver o problema do senhor na minha mesa. Eu falei, não, cara, tem mais 30 pessoas atrás de mim. Não é o meu problema, é o de todo mundo que está atrás de mim. Tem 8 bases para ficar um bancário e tinha 2 atendendo. Quer dizer, o problema é que está faltando 6 ali para atender. Se tivessem os 6, ninguém estava 30 minutos na fila. Mas as pessoas brigam só pelo seu. A maioria das pessoas, se pegasse e falasse, não, vem cá, resolva o teu, ele ia para resolver o problema dele. E dane-se os outros. Você precisa da massa só para fazer o escândalo. Depois você conseguiu o seu, esquece a luta. É como esses protestos de junho. Foram maravilhosos. Não é pelos 20 centavos. Quando deu os 20 centavos, o que aconteceu com os protestos?
É verdade. É o poder da coletividade. É o poder da coletividade. William, a gente vai continuar essa conversa. Eu costumo dizer que no primeiro bloco você esteve um pouco mais claro com a gente. E agora você vai ser convidado a entrar definitivamente no escuro. Daqui a pouco ele volta, William de Oliveira.